Ele fez carreira no setor financeiro. Passou por empresas como Conectcar, Fibra, Banco Real e Santander. Vamos falar agora com Félix Cardamone, CEO do Banco BMG. Bem-vindo, Félix. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Félix, os bancos de médio porte, como o BMG, vão sobreviver nesse mundo como? A pergunta é uma pergunta difícil, mas eu acho que é uma pergunta que ela dá para responder de uma forma simples, né? Sim, acho que os bancos médios têm condições de sobreviver. Obviamente, bancos grandes têm outras características. Eu fiz a minha carreira em bancos grandes, né? Então eu conheço bastante o outro lado, né? E basicamente a diferença é a seguinte, né? Os bancos grandes têm diversos negócios, diversas carteiras, né? E eles acabam tendo uma sustentabilidade maior de negócios, porque às vezes um negócio vai bem, o outro vai mal e as coisas se compensam, né? Agora, o banco médio, ele precisa ter um pouco mais de foco, né? Ele tem que escolher um nicho. Então, escolhendo o nicho correto e fazendo uma administração conservadora, com certeza os bancos médios terão condições de sobreviver. Qual é o nicho hoje do BMG? Bom, no caso do BMG, né, nós somos um banco quase que centenário, né? Nós temos, vamos 90 completar, anos, né? 94 anos, na realidade, nós vamos completar, né? É um banco de origem familiar, de Minas Gerais, é um banco bastante sólido, e foi um banco precursor do mercado consignado, dos empréstimos consignados, né? Então, o DNA do banco, né, atender esse público de 50 a mais, da classe C e D, né, nos empréstimos consignados e outros tipos de produtos que esses clientes necessitam, né. Nós temos um diferencial que nós temos 800 lojas, né, nós somos a 22ª maior franqueadora do país, então são 100 lojas próprias e 700 franquias espalhadas pelo país, e com isso a gente consegue atender bem os nossos clientes do ponto de vista físico, mas sem abrir mão do atendimento digital também, que é totalmente complementar. Hoje o banco tem, vamos dizer, um equilíbrio entre digital e físico? Sim, hoje nós temos um banco digital, né? Então, basicamente, a nossa estratégia é trazer clientes, né, por algumas formas. Então, nós temos grandes parcerias com os correspondentes bancários, né, que originam empréstimos consignados, a antecipação de fundo de garantia e crédito pessoal, né? Nós temos a nossa rede de lojas Help, né, que são essas 800 lojas, e nós também fazemos um pouco de originação no canal digital, que é uma coisa que a gente acredita que vai crescer com o tempo e nós precisamos estar atentos a isso. E nós temos um banco digital, que é o banco de relacionamento com esses clientes. Então, imagine que nós temos 3 grandes funis, né? Os correspondentes bancários, as nossas lojas e franqueados e o canal digital, que vão fazer o relacionamento com o banco através do banco digital que nós já temos, né? Os bancos grandes, Félix, também estão tentando fazer esse equilíbrio, né, entre digital e físico. Existe alguma possibilidade de você largar o físico para migrar totalmente para o digital? Olha, não acreditamos nisso, né? A gente entende que essa nossa rede de franquias, ela é muito poderosa. Segundo, que o nosso público, que é um público da classe C e D, e que ele precisa de um toque humano maior, ele precisa resolver alguma dúvida, às vezes ele tem dificuldade com o digital. Então, essa complementariedade do físico e do digital com o perfil de público que nós atendemos, ela é bastante complementar, né? A gente está em lugares que os bancos grandes acabam não indo, né? Pela viabilidade econômica de uma agência versus uma franquia. A franquia me lembra de uma coisa antiga, que era aquela correspondente bancário.
Essa franquia é mais ou menos isso? Como é que vocês escolhem seus franqueados? Como é que funciona? Olha, nós temos um processo, obviamente, de seleção para ver a capacidade financeira de cada um deles, capacidade de gestão de cada um deles, né? Nós discutimos junto com os franqueados a localização das lojas, a gente ajuda na capacitação, treinamento de produtos, etc., na indicação de clientes para que eles possam explorar a sua região. Então, é um trabalho bastante complementar, né, de franqueador, né, onde nós selecionamos, capacitamos e damos alguns insumos para eles, e do franqueado que faz a gestão, atende o cliente. O que eu preciso ter para ser franqueado BMG? Me apresentar. Olha, alguma experiência no setor, a gente entende que esse é um segmento que precisa ter uma certa experiência. Em gerência, em operação? Seja em gerência, seja previamente um correspondente bancário, alguma coisa assim, né? Tem que ter uma noção financeira, obviamente, porque nós estamos estamos lidando com dinheiro, com empréstimos, e gostar de gente, né? Porque o DNA do banco é atender bem os nossos clientes, né? Essa é a nossa vocação e é isso que a gente preza bastante com os nossos franqueados, que a gente tem um atendimento diferenciado para o nosso público. Há outros bancos no Brasil que operam com franqueados? Também não. Existem bancos que têm o modelo próximo do nosso, mas com lojas próprias, né? E nós optamos por trabalhar com franqueados, porque a gente entende até que a capacidade de expansão acaba sendo economicamente mais fácil. Então, você não precisa alocar capital, né, ou você trabalha com um custo variável, o que economicamente é mais eficiente para o banco. Quais são os planos que você tem para o banco? É uma honra enorme, né, poder fazer parte dessa equipe hoje do Banco BMG, né, e cuidar de uma instituição quase que centenária, né? Nós entendemos que o banco é um banco com vocação social, né? Nós não podemos esquecer que os empréstimos consignados hoje são os empréstimos mais baratos que existem no mercado, né? E que a classe... Mais seguros também. Mais seguros, porque são descontados em folha, e é onde o cliente pode realizar os seus sonhos, né? Um outro ponto que a gente está desenvolvendo também são a questão dos seguros para a classe C e D, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, menos de 20% da população tem algum tipo de seguro no país, né? E basicamente é a classe A e B, né? E a gente acredita que o público da classe C e D precisa e merece também ter mais proteção, né? Então, nós estamos revisando os nossos produtos para que eles sejam os mais amigáveis possíveis e que atendam às necessidades, menor, né? E também desenvolvendo novos produtos, principalmente na área de seguros, que complementam a parte do empréstimo e que vão proteger melhor o nosso cliente. Então, seriam um bom atendimento, produtos os mais baratos no mercado, né? Para esse público isso faz muita diferença, e com segurança para que eles possam ter uma vida mais tranquila. O BMG, a meu ver, tem duas vantagens. Uma, de trabalhar com consignado, que é descontado em folha. Então, se não tiver uma grande demissão no país, isso continua de pé. E o segundo, trabalhar com a classe C e D, que eu não sei se muita gente sabe, mas são os melhores pagadores. É a menor inadimplência que existe. Com essas duas coisas, vocês pretendem, por exemplo, migrar para a área de saúde, migrar para a área de habitação? Tem algum plano de expansão nesse sentido? Bom, o primeiro ponto, complementando o que você disse, é que a população brasileira está envelhecendo, né? E está envelhecendo rápido. Então, até 2030, nós estimamos que haverá mais 17 milhões de aposentados no país. Então, esse é um nicho, é um público que vai crescer bastante, né, nos próximos anos, e isso aumenta o nosso mercado endereçável. E o outro trabalho que nós estamos fazendo, como eu disse, é entender essas necessidades e é trazer uma complementariedade maior para o nosso portfólio. Agora, a gente precisa ser conservador na gestão
do banco e nos riscos que a gente assume, né? Nós não somos uma seguradora, mas obviamente a gente, se tiver oportunidade de fazer alguma parceria para distribuir produtos de assistência médica, a gente faria, né? Hoje nós temos um produto já na nossa prateleira que se chama BMG Med. Então, o cliente, pagando um valor bastante baixo, em torno de mais ou menos, acho que 25, 30 reais, né, ele tem acesso à telemedicina, desconto em farmácias, algum tipo de consulta física, exames, etc. Então, são alguns produtos que hoje o cliente ele não tem acesso e que a gente passa a oferecer para eles através dessas nossas 800 lojas. Em número de clientes, vocês têm um alvo, vamos crescer tanto, ou X, ou o alvo é faturamento? Olha, para se administrar um banco, a gente precisa ter um balanço sólido, né? Crescer sempre é importante para a gente ter escala, né? Porém, hoje nós temos em torno de 10 milhões de clientes na nossa base, sendo quase 7 milhões de clientes com algum produto ou 2 produtos ativos dentro do banco. A gente quer sim crescer, a gente quer expandir nossa rede de franquias, a gente quer crescer a nossa carteira, a gente quer atender mais os nossos clientes, ter mais produtos por cliente, que é uma coisa que é focada na rentabilidade e na eficiência, mas obviamente nós temos que fazer tudo isso, né, focando em rentabilidade, né? Banco sem resultado é o banco que não sobrevive. Orgânico. O crescimento orgânico, sim, e com expansão foi. Através das nossas franquias, sem dúvida nenhuma. Há alguns anos atrás, houve uma grande crise nos consignados. Uhum. Vocês sobreviveram, enfim, não sei se me corrija se eu estiver errado, devido à solidez da família Pinto Guimarães, o que eles tinham e colocaram ali para fazer o banco ser forte de novo. Essa ambição de crescer, ela é uma coisa, sei lá, factível? Crescer, ser grande é ser o melhor? Eu não acho. Eu acho que ser o mais rentável é ser o melhor, né? O banco sem rentabilidade ele não se sustenta porque se ele dá prejuízo, ele consome seu capital, ele não pode crescer, então você entra numa espiral negativa, né? O que aconteceu no passado é uma questão muito interessante, né? Por quê? Porque o empréstimo consignado é um empréstimo de longo prazo, né? Chega a ter 84 meses, né? Então é um empréstimo muito longo. E naquela época, né, houve uma crise generalizada, vamos dizer assim, e os bancos grandes acabaram comprando as carteiras dos bancos médios que focaram no consignado. O que tinha acontecido? Os bancos pequenos e médios entraram nesse mercado, fizeram carteiras muito longas, mas eles não tinham capacidade de captação no mesmo prazo. Então houve um descasamento de prazo entre a captação, o investimento que eles conseguiam captar, e o empréstimo. Foi ânsia de crescer muito rápido, você acha? Não? Isso foi um descasamento de tesouraria, sem dúvida nenhuma, né? E naquela época, é importante dizer, não existiam as plataformas, né? Então a captação ela era muito difícil. Hoje, com as plataformas, né, de grandes bancos, né, todos os bancos pequenos e médios já têm acesso, né, a recursos, a captação de mais longo prazo e mais abundante. E junto com isso, tem também a evolução do Fundo Garantidor de Crédito. Então, hoje o investidor, até R$250 mil, ele está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, isso traz uma segurança para o investidor, para poder colocar até 250 mil e saber que tem um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e junto com isso existem as plataformas que fazem distribuição desses papéis por prazos mais longos. Então isso viabilizou muito a questão do funding, né, da captação dos bancos pequenos e médios. Então hoje a vida dos bancos pequenos e médios, ela é melhor, ela é mais viável do que no passado. Tá, agora, você não pode se empolgar, porque, obviamente, banco é conservadorismo. Você que já trabalhou em bancos grandes, por que os grandes relutam em entrar nessa área?
Não, na realidade, os bancos grandes são os grandes players do mercado consignado. Mas porque eles se associam a alguém, não é isso? Isso sim ocorreu no passado, nesta crise. Né? Então, quando houve essa crise no passado, os grandes bancos assumiram essas carteiras. Então, para não ocorrer uma crise sistêmica, e eram carteiras saudáveis, como você disse, que eram carteiras de longo prazo, com desconto em folha, então com baixa inadimplência, etc., os bancos acabaram absorvendo essas carteiras para que não houvesse uma crise sistêmica naquele momento. E os grandes bancos hoje são os maiores players no mercado consignado. Então, eles atuam bastante nisso e nós, no BMG, trabalhamos num outro nicho. Vocês, os bancos médios, oferecem alguma coisa a mais que os grandes para optar por ter um consignado do BMG e não num banco gigante? Olha, no caso do BMG, nós procuramos atender bem os nossos clientes. Então, nós temos as nossas 800 lojas, elas não têm porta giratória, tem uma equipe treinada para conversar com esse público da classe C e D, né? Existe uma linguagem própria, a gente tem que ser bastante didático, nós trazemos mais acolhimento para eles. É um conforto. Né? E a gente é especialista nisso, né? Eu acho que a grande vocação do Banco BMG, né, e a tradição vem de tratar com esse público C e D. Né? Então, cada vez mais, a gente quer se especializar nisso, neste atendimento diferenciado, nessa atenção com esse público e oferecendo produtos e serviços que atendam à necessidade e que tem que caber no bolso deles também. Né? Vocês têm alguma previsão para os próximos 5 anos, como é que isso vai ficar? Temem alguma crise no Brasil, uma crise econômica que gere muito desemprego? Como é que vocês fazem hedge em relação a isso? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente, a questão de você ter a parte da captação, investimento do cliente e do empréstimo muito bem equilibrado, para que nós tenhamos o spread, né, que pague os nossos custos e que remunere os nossos acionistas. Então, nós somos bastante conservadores nesse ponto. Né? Somos um banco de capital aberto, inclusive, com dados totalmente públicos. Recentemente, né? Há quanto tempo? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. 5 anos atrás. Exatamente. E por que foi tomada essa decisão? Olha, eu não estava lá no momento, mas eu entendo que foi uma decisão acertada, né, para reforçar o balanço do banco, para trazer mais transparência e para que a gente melhore a governança e, ao mesmo tempo, a gente tem um preço de mercado. Né? O banco tem um valor público. Né? O que sempre ajuda. Quem quiser investir, está convidado. Agora, como é que você se sente estando num mercado com esse boom de fintechs? Competição é sempre bem-vinda. Né? A gente não pode ter medo de competição. Está claramente havendo uma digitalização desse mercado, alguns bancos tentando a desintermediação desse mercado através do acesso direto através de canais digitais, né? E isso é sempre uma coisa legal para desafiar o banco internamente, né? Então, acho que nós não podemos ficar amarrado com paradigmas internos, a gente tem que estar sempre olhando o que tem de oportunidade no mercado, quais são as melhores práticas, o que os concorrentes estão fazendo e a gente se adaptando, porque o mercado é muito dinâmico. As fintechs, para a gente, é um concorrente a mais, né? É engraçado, como é que vocês veem o processo da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia. Sem dúvida. Né? A inteligência artificial não é um ser extraterrestre que você conversa ali do lado, é um braço da tecnologia. Esses mecanismos, vocês investem muito nisso? Como é que está essa situação? Não, sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial ou machine learning, né, são ferramentas que vão ajudar no atendimento do nosso cliente. Então, mas se vocês continuam com todos gerentes e pessoas que atendem essas pessoas que vão à agência? Sem dúvida nenhuma. Né, nós temos os nossos canais físicos, como eu disse, e a nossa área de atendimentos, ela tem a inteligência artificial aplicada
para resolver os problemas dos nossos clientes, obviamente tendo uma alternativa caso o cliente não consiga ser atendido através dos canais digitais, né, seja no app ou seja através dos bots, etc., ele deriva para um atendente para resolver o seu problema, né? Não vamos esquecer, né? É um público específico, né? É por isso mesmo classe que eu estou C e D, perguntando. às vezes tem alguma dificuldade de interpretação de um texto, etc. Então, essa nossa especialização é o diferencial que nós temos e a gente entende que a inteligência artificial bem aplicada no atendimento, ela pode trazer bastante vantagens, né? E também para dentro do banco, né? Na questão de digitalização de processos, para melhorar os controles, análises, para trazer mais eficiência para o banco, né? Então, Olha, eu acho que tem diversas funcionalidades. eu acho que há mais ou menos 2, 3 anos atrás, um banco concorrente de vocês, também um banco médio, contratou 1.100 novos gerentes, justamente para atender pessoas. Uhum. Como é que vocês veem esse caminho? Esse banco, por exemplo, veio um pouco para trás e achou que tinha que ter gente para atender as pessoas. Uhum. Olha, como eu disse, com 800 lojas, a gente entende que o caminho natural é o equilíbrio do omnichannel, né? É o atendimento virtual, é o atendimento através do aplicativo, né? O autosserviço através de um aplicativo bastante amigável, né? Um call center que consiga ser acolhedor e resolver os problemas que os nossos clientes têm e mais as nossas 800 lojas. O cliente vai escolher, né? Outro dia estava fazendo algumas visitas de campo, né? E se você vai no norte, o cliente gasta 1 hora para chegar numa loja nossa, né? Então, ele não tem sinal de internet, né? Às vezes, o celular desse cliente é um celular mais antigo, né? Ele tem um celular pré-pago, então ele precisa ter um Wi-Fi na loja. Existem algumas particularidades do nosso público que fazem com que não dá para a gente ficar só no digital com esses clientes, né? A gente tem que ter esse calor humano para acolhê-lo em momentos de decisão. Ele está tomando um empréstimo de longo prazo para resolver um sonho, para resolver um problema, e a gente precisa estar do lado dele para dar mais segurança. Com que projeções vocês trabalham hoje para a economia brasileira? Olha, a gente entende que a economia ela está evoluindo, né? Então o desemprego caindo, a inflação está cedendo, etc. Mas a gente tem um cenário de bastante atenção, né? Nós temos questões geopolíticas, né, que afetam a nossa economia como um todo, né? Nós temos uma questão ligada à China, né, que o Brasil é o maior exportador para a China, e a economia da China, apesar de estar crescendo, não está crescendo na velocidade, né, que era no passado, então isso afeta a demanda de commodities. Tem a inflação nos Estados Unidos e na Europa, que é um grande desafio e faz com que a taxa de juros fique mais alta e, consequentemente, afeta a taxa de juros aqui no Brasil, né? E, localmente, a questão do déficit fiscal é o que mais preocupa. A taxa de juros no Brasil poderia ser mais baixa? Para nós, quanto mais baixo, melhor. É importante dizer isso, né? O mercado financeiro não ganha mais dinheiro com a taxa de juros mais alta, né? A taxa de juros, ela tem um fator que é o prêmio de risco, né? Então, para colocar assim, 2 pontos bastante simples. Primeiro, se os juros nos Estados Unidos está alto, você tem um investidor e ele vai falar, ó, eu vou pôr dinheiro no Brasil ou vou pôr dinheiro nos Estados Unidos? Vou pôr dinheiro nos Estados Unidos. Então, como que eu posso atrair investidores institucionais e internacionais para o Brasil? Pagando um prêmio de taxa de juros, um prêmio de risco maior que os Estados Unidos. Não dá para competir com a atratividade do mercado americano. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos estar alta, obrigatoriamente faz que a taxa de juros no Brasil fique mais alta. Félix, vocês têm uma regra fixa no consignado. Perfeito. Ela se baseia em uma determinação governamental. Que garantias vocês têm que isso não muda? Bom, o que nós temos... Esta é uma realidade, né? E na nossa estratégia nós temos algumas coisas para mitigá-la. Primeiro, tudo que nós podemos fazer dentro do banco para ser mais eficiente possível.
Então, um controle de custos extremamente rígido, um balanço bastante sólido e uma tesouraria que nos garante uma taxa, né, de funding mais atrativa possível, né? Então, internamente, nós precisamos ser muito eficientes. O banco não pode trabalhar com gordura, até porque a gente não controla a taxa final do consignado, como você bem disse. O outro ponto é como que nós podemos diversificar o nosso negócio sem abrir mão do nosso DNA, né? Então, foi o que eu disse, tem o empréstimo consignado e tem o cartão consignado, tem o cartão benefício, que são 3 produtos consignados, que é o maior portfólio que nós temos, mas nós também temos, né, antecipação de fundo de garantia, que já é para um outro tipo de público, para o público empregado, né? Nós temos o crédito pessoal para os nossos clientes também, né, que complementa a parte do consignado, né? Nós temos uma seguradora e uma corretora de seguros para oferecer outros tipos de produtos para os nossos clientes e nós temos um negócio de atacado também, né? Então, nós também atendemos clientes de corporate banking. Então, a diversificação desses negócios e um custo mais baixo, né, e estar muito próximo do cliente e conseguir entender a sua necessidade e oferecer mais produtos para ele, faz com que a gente tenha um equilíbrio maior e menor dependência. Hoje, não sei se vocês revelam esse dado, quanto do faturamento do banco se refere a consignado? Olha, da carteira do banco, ela está em torno de 70%, né, dos produtos consignados. Então, realmente... Ela já foi maior? Ela já foi maior, né, e o nosso trabalho é não abrir mão disso, quer dizer, a gente quer continuar trabalhando com isso, né? A gente precisa ser o banco mais eficiente para, independente das condições de mercado, nós consigamos trazer resultado para o acionista e para o banco, né? Mas claramente a diversificação é um caminho que nós estamos perseguindo. Olha, Félix, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer muito pela presença e queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu queria agradecer muito aqui a todos que estão aqui nos vendo e ouvindo, né, e desejar que tenham educação financeira. Eu acho que é muito importante, né, as pessoas acabam reclamando, o banco viabiliza sonhos, né, para os seus clientes, né, e mais... Claramente, as pessoas precisam se planejar, né? Precisam poupar, tomar um empréstimo na hora certa para comprar um carro, para resolver um problema de saúde, comprar uma residência e podem contar com o BMG nessa jornada que nós vamos acolhê-los. Vou bater na sua porta, tá? Foi um prazer. Gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, aqui na Band News.